Nas últimas semanas, o Ney vem elaborando uma bancada na oficina dele e dividindo essas informações com vocês. Semana passada ele mostrou como fazer cortes repetitivos usando essa bancada e inclusive fazendo esses cortes em cima da bancada com uma serra circular à bateria, usando uma guia e tudo mais. Ontem o Renato justamente colocou a seguinte dúvida. Ele falou: eu tenho uma serra circular de bancada da Skil, a 3610, e como que eu faço para cortar peças maiores usando o trenó? Então, eu estou aqui hoje para responder a sua dúvida, Renato. Eu tenho certeza que eu vou ajudar muita gente que tem essas serras de bancada de entrada, que tem o tampo reduzido e ele não se expande. Então, realmente, você fica com uma autonomia menor aí de corte das suas peças. Eu vou começar explicando o que é um trenó, porque justamente ele coloca como resolver isso com o trenó. O trenó é um carrinho que você adapta sobre o tampo da sua serra, que também tem o nome de crosscut, que é justamente uma bancadinha que corre em cima da sua bancada e te proporciona aí fazer cortes, cortes em ângulo, cortes posicionando a madeira de outras formas, ou seja, é vamos dizer, um recurso, um gabarito bastante interessante para você aumentar as possibilidades da sua serra circular de bancada. Eu tenho aqui na oficina, as duas máquinas que eu tenho aqui são da Bosch e as duas têm a expansão da bancada, ou seja, a bancada ela se expande para o lado direito e eu consigo fazer então cortes com uma largura, uma autonomia maior. Agora, essas serras de bancada que tem um tampo que é fixo, ele não corre, você só tem a guia correndo, né? A guia paralela. Então, realmente a autonomia de corte fica muito reduzida. Então a ideia de você criar um trenó ou um carrinho para que você consiga cortar peças maiores, ela é válida. Então eu vou dar dicas para você hoje de como você fazer esse carrinho, né? De como você elaborar esse carrinho para conseguir então aumentar essa autonomia. Eu tenho aqui na oficina, para essa serra aqui, que é a GTS 10J, eu tenho um crosscut pequeno, justamente para fazer cortes, principalmente em peças na vertical, para fazer algum encaixe, né? Então justamente é um crosscut pequeno, vou mostrar aqui para vocês. Então o que acontece? Por exemplo, essa daqui é uma crosscut pequena, onde eu tenho aqui duas guias que estão colocadas estrategicamente para que elas corram exatamente aqui nas duas canaletas da bancada. E com isso eu consigo fazer cortes bastante precisos, posicionar a madeira, por exemplo, eu consigo posicionar madeiras em pé, e consigo fazer cortes aqui, por exemplo, para encaixes, ou seja, realmente um gabarito bastante versátil. Ele, na realidade, ele é uma evolução desse anteparo com o goniômetro, né? Só que o anteparo com o goniômetro permite eu colocar as peças em ângulo. Esse daqui é um crosscut menor e básico, mas também dá para você posicionar peças em ângulo, aí precisa ter anteparos e tudo mais. A ideia desse vídeo não é te ensinar a fazer o crosscut, mas mostrar que o crosscut resolve a sua questão. Então, por exemplo, essa máquina também expande o tampo, que é justamente essa expansão aqui. Mas se eu tirar isso aqui para o lado, essa bancadinha que sobra aqui, ela é inclusive menor do que a 3610 da Skil. A 3610 da Skil tem 63 centímetros e meio de tampo. Vejam, o tampo é até um pouco maior, 63,5. Ainda sobra aqui um pouco de medida para o lado e um pouco de medida aqui no outro sentido. Então o que acontece? Mas como eu não tenho a projeção aqui da bancada, quando a guia chega na extremidade da bancada, do tampo da bancada, é o limite para se cortar a peça.
Então o Renato pergunta justamente como é que ele resolve essa questão de cortar peças maiores, né? Por exemplo, ele fala como é que eu corto peças de 60 centímetros de largura, que é uma medida inclusive padrão para armários, né? Para profundidades de armários. Como é que eu corto com 60 centímetros usando um trenó? Então, Renato, é o seguinte, vamos dizer que a sua máquina está aqui, né? É uma máquina com um tampo quadrado, 63 por 63. Então o que acontece? Você tem aí duas saídas, né? A primeira é você, por exemplo, pegar uma mesa e encaixar a sua serra, justamente criando como se você pegasse a mesa e fizesse um recorte para encaixar a sua serra. Então você vai ter apoio da mesa aqui, aqui e aqui na frente, né? Então essa é uma alternativa. Aí para você fazer o corte justamente da medida que você quiser, inclusive, você vai ter que adaptar na sua bancada uma corrediça que corra, inclusive, na mesa, né? Então você, vamos dizer, não usaria essa corrediça que é a original da máquina e adaptaria talvez um trilho nas duas extremidades da mesa e adaptaria uma guia correndo assim, né? Então, se você quiser que eu elabore um projeto desse para você aprender, coloca aí nos comentários, porque aí a gente acaba criando um vídeo ensinando a fazer essa bancada onde você encaixa a sua serra de bancada. Bom, mas a outra ideia, a outra sugestão, Renato, é justamente você criar um crosscut maior, justamente que te dê essa autonomia aqui para o lado esquerdo, ou melhor, o meu lado direito, né? Dê autonomia para você fazer um corte até 60 centímetros ou até mais, né? Então eu fiz aqui um protótipo só para explicar essa possibilidade. Eu criei aqui o embrião do trenó, que é justamente os dois sarrafinhos aqui, que são as guias que vão correr nas canaletas aqui na base da bancada. Inclusive essa madeira que eu estou usando, está faltando um pedaço nela aqui. Eu não tinha outra madeira, estou com escassez de madeira nesse momento aqui na oficina, então considere esse pedaço aqui completo, né? Como se fosse realmente um tampo inteiro. Então o que eu fiz aqui? Aqui eu tenho o alinhamento da serra, nesse vão vazio aqui. Eu deixei aqui uma projeção para o lado de cá de 61 centímetros. Então o que acontece? Você vai criar um anteparo aqui. Você tem essa peça aqui no esquadro. Você cria um anteparo até onde você precisa, né? Talvez fazer até essa projeção para cá um pouquinho maior para você ter onde fixar o seu anteparo, né? Para depois você então pegar, vamos dizer, a sua peça, né? Que você vai encostar aqui e aí você vai fazer o corte aqui. Opa, ela tá solta a máquina. Então você encosta aqui no anteparo, encostou aqui e aí faz o seu corte, né? Você pode elaborar, por exemplo, um crosscut aqui que tem até uma projeção, alguma coisa que aumente aqui a sua autonomia para o lado de cá, justamente para você colocar de repente até uma peça um pouquinho maior. Mas é importante que essa base esteja bem alinhada aqui com as guias que correm nas canaletas e principalmente essa parte aqui esteja no esquadro da serra. Então, quer dizer, aí são os detalhes de execução da sua crosscut. Mas a ideia, a resposta para você em relação ao trenó, né, para você cortar peças maiores, é justamente você aumentar a largura do seu trenó. Aqui esse trenó está confortavelmente apoiado na projeção da bancada aqui. Mas imagine que você não tenha essa projeção. Então você vai precisar, isso aqui vai querer pender para o lado, porque você está projetando para fora da máquina, né? Então você vai precisar ter um apoio aqui, um apoio que você ponha do lado da máquina,
justamente para essa ponta aqui do seu trenó não ficar solta, ela está pelo menos apoiada numa mesa, num banquinho, justamente para você poder empurrar aqui a sua peça e o conjunto todo não tombar. Então, eu diria até uma das possibilidades é você ter, por exemplo, vamos dizer, a sua serra encaixada numa mesa e você usar o crosscut apoiando as partes das partes do trenó em cima da mesa, né? Seria uma outra possibilidade aí. Aí você tem, vamos dizer, o conjunto todo apoiado, né? Ou você faz a questão da guia, né? Que você vai ter que criar esse sistema para que essa guia corra exatamente paralela à serra. Então, Renato, respondendo a sua dúvida, né? Você simplesmente tem que criar um trenó maior que aumente a sua autonomia de corte, né? Então, se eu pegar aqui uma peça grande, eu vou encostar a peça aqui, vou encostar no anteparo e aí eu consigo então fazer o corte, certo? Aqui a minha única preocupação realmente é como você vai apoiar o seu trenó a hora que você tiver, vamos dizer, com a peça apoiada aqui, né? Por exemplo, pode ser um pedaço de MDF que você vai cortar, por exemplo, 60, 80 por 60, né? Então aí você realmente vai ter que colocar um apoio aqui por baixo para que a serra não tombe, né? Pro lado direito. Se você quiser que eu faça um vídeo ensinando em detalhes como fazer um trenó ou um crosscut, justamente para você incrementar e turbinar a sua serra de bancada, coloca aí nos comentários, tá certo? Renato, espero que eu tenha respondido aí a sua dúvida e depois, de repente, manda uma foto aí da solução que você chegou, né, com o seu trenó, para a gente ver, né, como é que você entendeu aí a resposta da dúvida e resolveu. Tá bom? Eu fico por aqui, eu espero que você tenha deixado aquele like pra gente, né? Se inscrito no nosso canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê num próximo programa. Sempre lembrando que a Oficina de Casa tem cursos de marcenaria em diversas vertentes diferentes para quem quer começar a marcenaria do zero, não sabe nada e usando poucas ferramentas. Até a próxima!